pouco agora e tenta se lembrar quando tu era criança, bem pequena. Como é que era? Como era ser uma criança pequenininha? Eu aposto que se tu visse uma poça de água após uma chuva, sabe que depois daquela chuva que dá aquela poça de água? Aposto que quando criança tu ia lá colocar teus pezinhos, dar pulinhos. Aposto que isso era divertido pra ti. Ah, talvez tu gostasse de pegar, sabe aqueles gravetinhos, folhas no chão? Ah, talvez quando tu era criança fazer isso era incrível. Quando criança pequena, eu aposto que tu não pensava: ah, qual é o significado de brincar com as minhas bonecas? Ou, será mesmo que eu tenho paixão em jogar futebol? Eu aposto que tu não se perguntava: qual o sentido de eu estar aqui pulando nessa piscina de bolinhas? Enquanto estava brincando de pega-pega, certamente tu, quando criança, não pensava: eu preciso encontrar minha paixão na vida. Você apenas brincava, não é? Quando criança, tudo o que você queria era brincar. Sua atenção estava ali e só ali. Quando parava de brincar, parava porque queria parar. Não tinha motivo. Não parou por causa disso ou aquilo, só parava. Talvez tu fosse dormir, talvez fosse comer, talvez os seus pais fossem te buscar. Mas tu construiu castelos de areia com tuas próprias mãos. Talvez bateu em portas e saiu correndo, fingiu ser um fantasma. Não tinha vergonha de fazer perguntas bobas. Não tinha vergonha de chorar. Brincava quando queria brincar e parava quando queria parar. E se te perguntassem, por que tu queria brincar? Certamente tu ia dizer, ué, porque eu quero. Não tinha uma reflexão profunda. Havia apenas um chamado para a brincadeira. Então, tu ia lá e brincava. Não era assim? Tu era levado pela curiosidade e pela excitação. Lembra? Lembra o quanto tu era curioso? Lembra só como tu se arriscava quando tu era criança? E o mais legal era que se tu odiasse o jogo de pular corda, ou se tu odiasse o jogo do videogame, ou se odiasse o jogo de damas, tu simplesmente parava de jogar ou brincar. Não tinha culpa envolvida nisso. Não havia discussão ou debate, ou tu gostava, ou tu não gostava. E se tu amasse procurar por insetos, tipo eu, tá? Eu amava catar minhocas. Sim, eu gostava. Eu vibrava quando eu encontrava uma minhoca. A criança que eu era retirava gentilmente a minhoca da terra e eu lembro que eu ficava ali perplexa pensando que a minhoca não tinha cabeça. E eu ficava com pena, pois se ela não tinha cabeça, significa que ela não tinha boca para comer. E logo eu largava ela de volta, pensando que ela poderia estar com saudades da sua mãe. E quando eu largava a minhoca, eu já ia brincar de outra coisa. Eu não ficava parada, pensando sobre a cabeça da minhoca. Aquilo não parava a minha vida. A criança que eu era não ficava analisando, tipo, bem, será que procurar minhocas é algo que eu deveria fazer com o meu tempo de criança? Definitivamente não. Ou o que será que eu deveria estar fazendo com o meu precioso tempo de criança? Ou também não pensava, o que será que os outros vão pensar de mim se me virem olhando para uma minhoca? A criança que eu era não se questionava se as outras crianças estavam ou não catando minhocas, ou formigas, ou moscas. Ou se havia algo de errado comigo por catar minhocas,
ou se catar minhocas afetaria meu futuro. A criança que eu era não ligava para o futuro. E certamente eu posso apostar que a criança que tu foi também não ligava. Sabe, às vezes eu recebo mensagens de pessoas que dizem que não sabem o que vão fazer das suas vidas. Pessoas me pedindo um norte, uma direção, de como encontrar sua paixão. E a verdade mesmo, é que eu não tenho a mínima ideia de como responder perguntas como essas. A verdade é que o ponto mais importante é justamente o seguinte, é o não saber. Esse é o ponto. A vida é sobre não saber e em seguida fazer alguma coisa, mesmo não sabendo o que vem depois. A queixa comum entre muitas pessoas é que elas precisam encontrar sua paixão. Talvez tu já tenha se questionado sobre isso. O que talvez tu não tenha considerado é que tu já encontrou sua paixão. Tu está apenas ignorando isso. Sério. Você está acordado 16 horas por dia. O que é que tu faz no teu tempo? Você está fazendo alguma coisa, não tá? Claro que tá! Tu tá falando sobre alguma coisa. Há uma ideia que rege todo o seu dia. Os teus afazeres, o teu tempo livre, tuas conversas com as pessoas, teus amigos, os teus pensamentos. O que tu busca na internet. Isso te domina sem que você busque isso ou procure conscientemente. Tá bem na tua frente. Tu tá apenas evitando isso. Por qualquer motivo, tu tá evitando. Tu tá dizendo pra ti mesmo, sim, eu amo jogar videogame, mas isso não conta. Tu não pode ganhar dinheiro jogando videogame. Sério? Tu já tentou? O problema não é falta de paixão por alguma coisa. Isso aí tu tem. O problema é ação. O problema é percepção. O problema é aceitação. O problema é, isso não é uma opção realista. Ou, minha família me mataria se eu tentasse fazer isso. Eles dizem que eu devo ser dentista. Ou, isso é loucura! Você não pode comprar sua casa, seu carro, fazendo isso que ninguém está fazendo. O problema não é paixão. Nunca é paixão. Paixão você tem. O problema são as prioridades. Desde quando todos se sentem no direito de amar cada segundo do seu trabalho? Olha aqui o que eu vou te falar. Todo trabalho é uma droga às vezes. Não existe uma atividade que tu vive apaixonado o tempo todo, a ponto de nunca se cansar, de nunca se estressar, de nunca se queixar, nunca achar que tá fazendo errado, a ponto de nunca querer desistir. Sério. Isso não existe. Às vezes vai ser uma droga. Tu vai se perguntar o porquê tá fazendo o que tá fazendo. E às vezes tu vai reclamar. Às vezes tu vai se perguntar se tu tá apaixonado ou não no que tu tá fazendo. E tá tudo bem. Isso é apenas a vida. A questão aqui, mais uma vez, são as expectativas. Nem sempre você vai acordar feliz e, dançar na frente do espelho por ter acordado. Não, vai ter dias que tu vai se perguntar o porquê. Por que tu deveria sair da cama? Há uma coisa que a maioria de nós precisa.
é de equilíbrio. Ó, eu tenho um amigo que no último ano ele tem tentado construir um negócio online para vender qualquer coisa. Ele fala que vai fazer. Ele compra cursos, ele pede conselho, ele quer se aperfeiçoar, ele investe bastante nisso. Mas a verdade é que ele ainda não fez nada. Apesar de anos de trabalho e dizendo que ele vai vender alguma coisa na internet, isso ou aquilo, nada realmente é feito. O que é feito é que quando ele é chamado em plantão no hospital, ele corre para lá e fica com o seu paciente até resolver o problema dele. Ele passa horas buscando soluções para os seus pacientes. E ele faz um ótimo trabalho. Ele fica até de madrugada se perguntando, trabalhando nisso e amando cada segundo disso. Mas 2 dias depois, ele está de volta, ele para na minha frente e diz: Gi, eu não sei o que eu devo fazer. Eu conheço muitas pessoas como ele. Ele não precisa encontrar sua paixão. Não. Sua paixão já o encontrou. Ele está apenas ignorando isso. Ele está com medo de estar fazendo a coisa errada. E daí não consegue se entregar. Ele não vê mais sentido. As pessoas me perguntam como fazer para gravar vídeos como eu faço. A minha resposta é a mesma. Não tenho a mínima ideia. Ó, é que quando eu era criança, eu brincava de estar em frente a uma câmera. Eu brincava de estar me apresentando para um monte de gente. Isso, para mim, sempre foi uma brincadeira. Essa que é a verdade. Eu fazia isso para me divertir. Quando adolescente, eu fui ser atriz de teatro. Eu fiz alguns comerciais de televisão. Também eu fiz isso apenas porque eu gostava de fazer isso. Com a internet, eu passei recentemente a gravar vídeos e falar do que me inspira. Eu nunca considerei que isso seria uma profissão ou que isso me traria dinheiro. Eu apenas fazia porque gostava. Eu fazia isso apenas porque era algo que eu me sentia bem, que era divertido, apenas porque eu gostava. Eu fui sim em busca de carreiras que fizessem com que eu me apaixonasse. Eu fui uma a uma, fui lá, não me apaixonei, parei. Eu fui em outra, não teve paixão. Procurei, parei. Procurei, cavei, procurei, parei. Procurei, parei. Nenhuma carreira fazia com que eu ficasse apaixonada. Todas eram um saco, um sofrimento, um tédio. Até que um dia, uma hora, eu parei de forçar. Eu joguei a toalha. Eu parei de procurar. E foi aí que eu saquei que minha paixão já estava lá. O tempo todo. Já estava lá. Era algo que eu fazia todos os dias, desde criança, sem sequer pensar nisso. Eu me maravilhava com a vida e queria comunicar esse maravilhamento com as pessoas. Porque aqui está outro ponto importante. Presta atenção. Se você é apaixonado por algo, isso vai estar tão enraizado na tua vida, vai ser tão você, que outras pessoas vão ter que te lembrar que o que você faz com tanta facilidade não é algo tão fácil assim. Até pouco tempo atrás, não me ocorreu que para muita gente gravar vídeos não é algo divertido. Até que algumas pessoas começaram a me falar isso. Uma criança, ela não anda em um playground e fala para si mesma: ai, como é que eu faço para me divertir aqui no play? Não.
Ela só vai lá e se diverte. Se tu tem que procurar o que você gosta na vida, então você não vai gostar de nada. E a verdade é que você já gosta de algo. Você já gosta de muitas coisas. Você apenas está escolhendo ignorá-las.